Aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui na nossa aula de História. E para vocês, pessoal, nós vamos trabalhar hoje a pré-história de Pernambuco. Falando sobre a pré-história de Pernambuco, nós vamos falar também da pré-história de todo o Brasil, do nosso Nordeste, porque a pré-história, melhor dizendo, a pré-história no Nordeste, ela é o fator principal e preponderante, né, para o surgimento das primeiras civilizações dentro do nosso território. Lembrando em consideração uma coisa, que as civilizações que apareceram no nosso território são uma civilização que já veio de outras regiões. Bem, pessoal, hoje nós iremos trabalhar aqui a pré-história do Nordeste e alguns pontos que eu quis levantar nesse dia de hoje para a gente trabalhar, que é sobre as sociedades ágrafas e os sítios arqueológicos. Primeiramente, as sociedades ágrafas, né, que é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar hoje, ela se refere aos primeiros grupos humanos que tinham contato uns com os outros, não através da escrita. Não existia ainda um conceito de escrita naquele tempo, mas existia aquilo que nós chamamos de pinturas rupestres. Então, as pinturas rupestres eram o tipo de mecanismo que os homens pré-históricos se utilizavam para tentar, né, se comunicar com as pessoas, para tentar ter um contato com as pessoas ou com os seus membros dos seus próprios grupos. Lembrando em consideração também que os grupos dos hominídeos, ali os Homo sapiens e todos aqueles grupos que decorreram, né, dos hominídeos. Quando a gente fala no período pré-histórico, antes mesmo que a gente adentre dentro da pré-história do Nordeste, pessoal, é bom a gente lembrar de uma coisa, que os primeiros hominídeos, os primeiros seres humanos, eles saíram de lá da região da África, né, do continente africano, ainda não havia a ideia de continente ainda, atravessaram o Estreito de Bering, né, passaram pela América do Norte, América Central, chegaram na América do Sul e começaram a se disseminar, né, a se espalhar, e aí formar pequenos grupos locais. E um desses grupos chegou aqui na nossa região, chegou aqui no Nordeste. Eu vou cortar aqui a tela, pessoal. Cortamos a tela aqui e aqui temos uma foto, né? Aqui nós temos uma foto de uma pintura rupestre. Essa pintura rupestre aqui, onde fala e mostra detalhes do cotidiano dos homens da caverna. Então, como eu falei, eles não utilizavam a escrita, não havia conceito de escrita, aquele que nós chamamos de ágrafas da escrita. Havia apenas um conceito de pintura rupestre e também a gente vai encontrar essas pinturas, né, esses vestígios do passado, do período pré-histórico, naquilo que nós chamamos de sítios arqueológicos. O que são os sítios arqueológicos? Os sítios arqueológicos são os locais onde se encontra evidências de seres humanos que passaram por aquela região em eras remotas ou em eras passadas. Então, pessoal, quando a gente vai trabalhar a questão dos sítios arqueológicos dentro desse contexto, né, dentro desse contexto pré-histórico, não histórico ainda, porque não se tem a ideia da escrita, a gente vai analisar um ponto interessante. A gente vai encontrar não apenas pinturas rupestres, mas a gente vai encontrar o quê? Pontas de lanças feitas de pedra, a gente vai encontrar pedaços de um tipo de tecido ou de peles de animal que eles utilizavam como tecido. Nós vamos encontrar diversos vestígios que vão identificar, que vão demonstrar que homens do período pré-histórico passaram por aquela região. E aqui, pessoal, cortando novamente para a nossa tela, aqui eu queria aqui frisar para vocês alguns pontos característicos da nossa aula que nós estamos trabalhando hoje. O agreste sertão do estado possui dezenas de sítios arqueológicos com registros rupestres, mas
maioria deles é desconhecida até pelas prefeituras. Existe já um ponto interessante e até um ponto que deveria ser revisto pelas prefeituras locais desses municípios, que existe muita região, tanto no agreste de Pernambuco, como no sertão do estado de Pernambuco, onde há diversos sítios arqueológicos, né? Onde há diversos sítios arqueológicos. Se não me falha a memória, existe catalogado 500 sítios arqueológicos registrados só apenas no estado de Pernambuco. E aqui, pessoal, eu vou frisar aqui para vocês, segundo a maior parte arqueológico do país, o Parque Nacional do Catimbau, que é no sertão, é a primeira referência ao se falar em arte rupestre em Pernambuco. Então, provavelmente, segundo o que afirma alguns estudiosos, né, aqui na região Nordeste, principalmente no estado de Pernambuco, a gente vai encontrar a presença do homem pré-histórico, do hominídeo, né, do Homo sapiens, já em eras muito remotas, a chegar a quase 50 milhões ou 50 mil anos, milhões de anos atrás. Né? Tem alguns historiadores que afirmam que a presença humana ela é ainda mais remota, mais antiga ainda, a chegar um dado de 70 milhões de anos atrás. Então, pessoal, a gente vai ver que a presença humana, a presença dos primeiros seres humanos nesse território, ela é muito antiga, ela é muito, podemos dizer, remota no passado e a sua preponderância, a sua relevância num contexto histórico é de muita valia dentro do campo acadêmico. O sertão é a primeira referência ao se falar em arte rupestre em Pernambuco, ou seja, quando nós vamos falar na questão da arte rupestre, das pinturas em cavernas, né, em pedras, dos desenhos feitos em lascas de pedra, a gente vai se lembrar logo a princípio do sertão do estado de Pernambuco, né, da Serra do Catimbau. Então, pessoal, a gente se lembrando, a gente vai verificar alguns pontos característicos das culturas locais que começaram a surgir por intermédio desses primeiros grupos. Uma coisa que eu queria frisar, o nome de duas localidades muito importantes, de dois sítios arqueológicos de grande relevância dentro do nosso estado, né? O sítio arqueológico do Boqueirão e o sítio arqueológico, como eu acabei de mencionar aqui, da Serra, o Parque do Catimbau, Parque Nacional do Catimbau. Fica entre as regiões de Brejo da Madre de Deus e também da região lá de Buíque. Né? O Buíque ele tem um conhecimento geográfico importante a respeito, né, dessa questão de sítios arqueológicos onde tem uma grande preponderância. O local criado em 2002 só fica atrás do Parque Nacional da Serra da Capivara. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que fica localizado, né, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, ele é catalogado como o maior e o primeiro sítio arqueológico descoberto em todo o território nacional. O que pouca gente sabe é que no estado há nada menos que 353 locais com grafismos. Então, quando nós falamos de grafismos, nós estamos falando a respeito dos desenhos rupestres, não da grafia propriamente dita, que se refere à escrita, mas os grafismos, né, que eram desenhos que os homens pré-históricos se utilizavam para se comunicar ou para transmitir, né, algum sentimento, algum pensamento que estava surgindo no momento. Então, pessoal, a descoberta, aqui novamente eu vou frisar aqui para vocês, a descoberta e mapeamento faz parte do trabalho do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco, que é o UFPE. Então a Universidade Federal de Pernambuco, junto com arqueólogos, paleontólogos, antropólogos e alguns historiadores, vão verificar esses sítios arqueológicos e vão se utilizar da ciência arqueológica, né, para provar ou tentar evidenciar
a presença de fato daqueles seres humanos e como era o cotidiano deles, como eles se dirigiam dia após dia no seu desenvolvimento em grupos sociais. Novamente, pessoal, nós vamos aqui partir para outra tela do nosso slide. De acordo com Daniele Guidon, uma grande arqueóloga, né, brasileira, também nordestina, que catalogou esses sítios arqueológicos no ano de 2002, veja só que não é muito antigo, é um pouco recente. De acordo com ela, tal cenografia denota uma necessidade de exibir apenas os traços essenciais de reconhecimento, sem utilizar adornos. Em muitos casos, as pinturas rupestres são o testemunho único que restou da presença indígena na região dizimada pelos colonizadores. Ou seja, com a chegada dos colonizadores, aquilo que nós vamos estudar mais na frente, né, o período pré-colonial, o período colonial, a gente vai ver que, por causa dos colonizadores, algumas regiões do sertão de Pernambuco e também do agreste de Pernambuco, onde se estava localizado esses sítios arqueológicos, foram destruídos ou foram abandonados e até hoje não tiveram, né, uma certa preocupação por parte do governo, tanto local como estadual. Mas aqui, pessoal, onde tem muitos casos, as pinturas rupestres são um testemunho único que resgatou a presença indígena na região dizimada. Quando nós falamos aqui da presença indígena na região dizimada, pessoal, nós estamos nos referindo que houve grupos que automaticamente, com o passar do tempo, foram responsáveis por aquilo que nós chamamos futuramente, né, de povos indígenas. Então, alguns povos indígenas, né, conhecidos historicamente, vieram também por intermédio desses grupos. Por exemplo, no parque arqueológico, no sítio arqueológico do Boqueirão, nós vamos encontrar os primeiros cemitérios, né, humanos, né, reconhecidos pela arqueologia, aonde os seres humanos eles eram enterrados. Daí onde se surge a ideia, o princípio e o conceito de cerimônia, aquilo que nós chamamos de cerimônia fúnebre. Essas cerimônias fúnebres já era uma ideia que os primeiros homens daqui desse contexto local, eles fizeram. Ou seja, com a ideia de que os espíritos dos seus antepassados vão vir novamente para tomarem os seus corpos, né? O conceito do antropofagismo, né? Alguns grupos, por exemplo, como os índios caetés, né, que derivaram também desses povos do período pré-histórico, que se alimentavam da carne dos seus inimigos, com a ideia de que se eles se alimentassem da carne, eles iriam receber forças, poderes especiais por meio da carne dos seus inimigos. Isso é um conceito de antropofagismo decorrente do começo do período pré-histórico do Brasil. São também formas de comunicação usadas pelas sociedades ágrafas, coletoras, caçadoras e também pelos grupos que já conheciam formas simples de fabricar a cerâmica, pessoal. Então esses grupos começaram também a trabalhar com cerâmica. Aí você vai pensar assim, mas professor, a cerâmica ela não é algo conhecido recentemente? Como é que eles se utilizavam da cerâmica? Eles poderiam se utilizar da cerâmica para criar, tanto para desenhar, né, qualquer coisa nas paredes das cavernas, como também a gente vai encontrar ali no período do Paleolítico, no período Neolítico, ali no período em que os homens começam a se utilizar da pedra, da madeira, eles vão começar a utilizar a cerâmica também como objetos domésticos, né, como objetos domésticos para usos pessoais. Então a gente vai encontrar um pouco, pessoal, desse tipo de utilização criada pelos homens pré-históricos. Só pedir licença aqui um pouquinho, tomar um pouco de água, né? Mas nós vemos aqui uma documentação a respeito da arte rupestre dentro da região nordeste do Brasil. A arte rupestre dos
povos primitivos do Nordeste, representa o universo simbólico do homem pré-histórico, contextualizado em uma sociedade, como acabei de falar anteriormente, uma sociedade ágrafa. Esses registros carregam o significado de uma prescrita, trazendo a possibilidade das pessoas utilizar marcadores de sua presença em determinado local. Então também poderia ser uma ideia criada pelos homens pré-históricos de que se eles desenhassem eles caçando em um local, eles poderiam deixar aquele exemplo para a sua posteridade ou para aqueles que viriam após eles, né? Dentro desse contexto também social. Temos a tradição do agreste, né? Que também menciona um pouco essa situação, e nós vamos para as questões referentes, né, a essa temática de hoje. São poucas questões que eu vou trabalhar hoje, apenas poucas questões, no mínimo mesmo, nós temos apenas 5 questões que eu irei trabalhar hoje com vocês. Ao decorrer das próximas aulas, nós vamos trabalhar outras questões, mas lembrando, pessoal, uma coisa interessante é que essas questões também vocês podem encontrar em alguns concursos, em algumas provas de concurso, como por exemplo, a prova do concurso da Polícia Militar de Pernambuco, né? Algumas questões referentes a esse período também podem cair na prova, no dia da prova. Mas entrando logo nas primeiras questões que nós vamos trabalhar, a primeira questão diz o seguinte: em Pernambuco, por exemplo, localizado no município de Buíque, o sítio de Alcobaça, né, que é outro sítio arqueológico encontrado na cidade de Buíque, possui um dos maiores e mais representativos painéis de figura rupestre. Ou seja, Buíque ela tem um destaque diferente dos outros parques ou sítios arqueológicos aqui em Pernambuco, porque Buíque ele tem um destaque maior. Se tem mais pinturas ou figuras rupestres naquela localidade do que em outras regiões onde está presente sítios arqueológicos. Que por seu tamanho e complexidade é de grande relevância para o entendimento da pré-história local e nacional. Em relação ao estudo do período pré-colonial sobre o atual estado de Pernambuco, vamos assinalar as alternativas incorretas. Lembrando que aqui a questão ela está demonstrando a despeito, né, da relevância ou da grande relevância que se tem o sítio de Alcobaça na região do município de Buíque. Nós temos aqui a alternativa A, B, C e D que nós vamos analisar agora. O sítio Furna do Estrago, localizado no município do Brejo da Madre de Deus, é de grande importância para o entendimento dos grupos que habitaram o atual agreste nordestino, uma vez que permite-se entender um pouco mais sobre os rituais funerários da época. Vou repetir novamente a questão. O sítio Furna do Estrago, localizado no município do Brejo da Madre de Deus, é de grande importância para o entendimento dos grupos que habitaram o atual agreste nordestino, uma vez que permite-se entender um pouco mais sobre os rituais funerários da época. Então, claro, né, como eu acabei de falar aqui anteriormente, Furna do Estrago se tem, né, esse papel de demonstrar veridicamente, né, a forma, a maneira e o entendimento das cerimônias fúnebres que esses grupos faziam. Então, é uma alternativa correta. Mas a questão está pedindo uma alternativa incorreta. Nós vamos encontrar aqui, pessoal. Vamos analisar a alternativa B. O material arqueológico encontrado nos sítios que remontam ao período pré-colonial do Estado é fundamental para se entender o povoamento da região, bem como parte das características socioculturais daqueles que utilizaram. Exatamente. Então, de fato, vai demonstrar
verdadeiramente o papel de grande importância que esses sítios arqueológicos trazem para a nossa sociedade atual. Então, como uma forma de mostrar a passagem deles naquele local e também como exemplo para a posteridade futura, que vai ver como era o seu cotidiano, o seu viver daqueles grupos. Alternativa C. As figuras rupestres encontradas em vários sítios de Pernambuco são de grande relevância para a compreensão das populações que habitaram as terras pertencentes hoje a esse estado, exatamente, também são de grande importância para nós pernambucanos e também para toda a sociedade brasileira. E a D, embora a região da Zona da Mata também possua vestígios da presença dos Homo sapiens, o Agreste e o sertão de Pernambuco, durante o longo período pré-colonial, são os locais onde pode ser encontrado o maior número de sítios arqueológicos do estado, a despeito da região da Zona da Mata, também são espaços importantes, né? Mas existem sim evidências, né? Isso não quer dizer que eles só se localizavam apenas em uma região ou apenas em uma localidade ou em algumas localidades. Eles se localizavam também em outras localidades. Por mais que seja difícil encontrar, né, evidências arqueológicas da presença desses seres humanos na região da Zona da Mata, tanto na Mata Norte quanto na Mata Sul, mas a gente pode encontrar também vestígios. Então, pessoal, existe aqui uma problemática. Eu analisei aqui, existe uma problemática. Se nós analisarmos bem a respeito da primeira questão, né, onde fala em relação ao período pré-colonial sobre o atual estado de Pernambuco e a sua complexidade, nós vamos ver que a alternativa B, quando fala que período pré-colonial do estado, no período pré-colonial nós vemos a chegada ali em 1500 dos primeiros europeus, né, dos luso-portugueses nesta região. Então é de fundamental importância para a região, claro, mas não é um período pré-colonial propriamente dito. É um período pré-histórico. Então, pessoal, nós vamos marcar aqui a alternativa B de bola, né? Que é o material histórico. Bem, pessoal, voltando à nossa temática, nós vamos trabalhar mais uma questão aqui para nós finalizarmos essa aula de hoje. Essa segunda questão, como falei, poucas questões que nós vamos trabalhar. Essa é a questão da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. A pré-história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas constituídas por poucas pessoas, que chegaram à região até alcançar muitos milhões de habitantes na época da chegada da Frota de Cabral. Não houve apenas um processo histórico, mas numerosos distintos entre si, com múltiplas continuidades e também muitas descontinuidades, tantas quanto as etnias que se formaram constituindo ao longo dos últimos 30, 40, 50, 60 e também 70 anos, ou 1000 longos anos de ocupação humana das Américas. Aqui nós temos uma citação de Pedro Paulo Funari e Francisco Silva Noelli, que é a Pré-História do Brasil, 2002. Considerando o texto, é correto afirmar que nós temos a preposição a, as populações indígenas brasileiras são de origem histórica e diversa, e da perspectiva linguística, né, étnica e cultural, constituíram-se como sociedades distintas,
alternativa ou preposição B. Uma única leva imigratória humana chegou à América há 70 mil anos e dela descendem as populações indígenas brasileiras atuais. Preposição C. A concepção dos autores em relação à pré-história do Brasil sustenta-se na ideia da construção de uma experiência evolutiva e linear, ou seja, sem haver interferência na história. Alternativa D. Os autores descrevem o processo histórico das populações indígenas brasileiras como uma trajetória fundada na ideia de crescente progresso cultural. Alternativa E. E a última alternativa. Na época de Cabral, as populações indígenas brasileiras eram numerosas e estavam em um estágio evolutivo igual ao da pré-história ou ao da pré-história europeia. Então, pessoal, analisando agora essas alternativas aqui apresentadas na nossa questão, novamente eu vou frisar aqui no texto. A pré-história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica. Veja só, linguística. Não havia o conceito ainda de linguagem ou de idioma naquele tempo. Então, como eu havia falado anteriormente, eram sociedades ágrafas, né? Sociedades que não utilizavam a linguagem ou a escrita, melhor dizendo, cultural e étnica, que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas constituídas por poucas pessoas, né? Não foram muitas pessoas que vieram para essas regiões, poucas pessoas que se deslocaram de uma determinada região para essa região, que chegaram à região até alcançar muitos milhões de habitantes na época da chegada da frota de Cabral. Não houve apenas um processo histórico, mas numerosos, distintos entre si, com múltiplas continuidades. Eu acabei também falando sobre descontinuidades. Então, analisando as afirmativas, afirmativa correta, as populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversa e da perspectiva linguística, étnica e cultural constituíram-se como sociedades distintas? Sim, porque nós vemos que os índios, eles têm uma distinção. Logo de cara nós vamos ver que a primeira questão já está correta, porque os índios, eles têm uma cultura local, eles têm uma etnia local, eles têm um modo de sociedade diferente, um grupo do outro grupo, que cria a sua própria sociedade local. Então, pessoal, esses grupos, né, que derivaram, no momento que eu estava fazendo a explicação aqui, alguns momentos atrás, desses primeiros hominídeos, e esses primeiros hominídeos foram os responsáveis diretamente com esses grupos indígenas que hoje estão presentes na nossa sociedade brasileira. Então, a alternativa correta, pessoal, logo a princípio, é a alternativa da letra A, né? Então, nós vamos marcar a alternativa A. Bem, pessoal, fico por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? E que estudem pra caramba para, no momento do concurso, ou no momento que vocês forem fazer qualquer outro concurso, qualquer outra prova, estarem afiados para responderem com qualidade, né? E serem aprovados. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus.